corações. Pastor Edivaldo, a família, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Pastor Jonas também, de férias, está aqui conosco. Abra em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Uma Cláudia chegou também. Romanos capítulo 8, verso 1. Amém? Se há alguém sem a palavra de Deus do seu lado, compartilhe, botar a pessoa na frente, alguém atrás de você, compartilhe. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos todos ler na nossa tradução esse versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continua falando aos nossos corações. Obrigado, Deus, pelos louvores entoados, pela palavra lida. E nós te pedimos mais uma vez que o Espírito Santo continue operando neste lugar. E corações que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, possam nessa noite se render conforme a tua vontade. Obrigado por esse momento tão especial, por esse encontro que o Senhor marcou conosco nessa noite. No nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo ele faz essa afirmação escrevendo aos Romanos, especificamente aqui nesse capítulo 8? Porque, irmãos, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós vamos meditar o porquê o apóstolo Paulo ele está trazendo essa palavra aos irmãos, nós vamos compreender porque na lei de Deus, na lei a qual os judeus viviam amparados, ainda vivem amparados, tem ela como sua âncora de fé, nos ensina que todos estão condenados diante de Deus por conta do pecado. A própria lei de Deus, a própria Escritura vai nos ensinar que por conta do pecado, eu e você, nós estamos separados. E por conta do pecado, o salário desse pecado é a morte. Então o fruto, a morte é fruto do pecado. E por conta do pecado, o homem está condenado diante de Deus. Quem é esse homem? Todos nós. Todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, ele nos ensina, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, da presença de Deus. Agora, é apenas alguns, porque ele diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles foram livres da condenação do pecado. E aí no capítulo 1, nós vamos, da carta aos Romanos, nós vamos aprender o porquê nós estamos separados por Deus. O porquê a humanidade, o homem, ele está condenado à morte por Deus. Capítulo 1, a partir do versículo 23, nos diz que os homens mudaram a glória
Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Verso 25 diz: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, a condenação está presente porque o homem trocou a verdade de Deus pela mentira. E a lei de Deus, ela nos ensina que por conta desse pecado, dessa separação, o homem está condenado. E Paulo, escrevendo no capítulo 3, ainda no versículo 20, falando da lei para os judeus, porque os gentios trocaram a verdade de Deus pela mentira, mas os judeus, eles tinham a lei como aquela que ia conduzir o homem à salvação. E o apóstolo Paulo, ele vai ensinar aos judeus, no capítulo 3, versículo 20, que o conhecimento da lei simplesmente é para nos levar ao conhecimento do nosso pecado. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus, ou seja, absolvido, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu vou descobrir os pecados que se encontram presentes na minha vida. E o objetivo de ter esse conhecimento é para que eu seja liberto desse pecado. Por isso que nós vamos perceber, pelo fato de um homem ele trocar a verdade de Deus pela mentira, ele começa a construir os seus próprios caminhos para ser aprovado por Deus, para ser aceito por Deus. Há algumas pessoas que acreditam, por exemplo, que depois da morte, através de ter a oportunidade de reencarnar novamente, ter a oportunidade de viver novamente outras vidas, ele tem a oportunidade de crescer espiritualmente, se tornar um espírito de luz, a estatura e a imagem do varão perfeito chamado Jesus. Para eles, por exemplo, os espíritas, Jesus é o espírito de luz mais elevado dentre os homens. E nós somos desafiados a chegar a essa estatura a partir do momento que nós temos a oportunidade de estar vivendo outras vidas. E aí, para que você tenha essa oportunidade, você precisa praticar e viver as boas obras em cada vida que você vai ter a oportunidade. Mas há outras pessoas que acreditam que através do sacrifício, o flagelo do corpo, através de uma promessa, de um sacrifício de promessa, subindo de joelho um morro, colocando a perna sobre a cabeça, se arrastando pelo chão, ele também estará ali se purificando e através do seu sacrifício sendo aceito, sendo aprovado por Deus. Há pessoas que nem acreditam em Deus. Há pessoas que acreditam que, por exemplo, depois da morte a vida acabou. Não há mais oportunidade de viver, não há outra vida aí, principalmente outra vida eterna. Então o homem ele começa a criar seus próprios caminhos para ser aceito por Deus. E Deus, vendo esse anseio no coração do homem, ele providenciou o único caminho. E esse único caminho se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que o apóstolo Paulo, ou melhor,
Em Atos capítulo 4, versículo 12, o Espírito Santo falando através dos discípulos, e especificamente através de Lucas, diz: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Não há outro nome. Não há intercessores. Não adianta você clamar por João, não adianta você clamar por Pedro, não adianta você clamar por Maria, não adianta você clamar por José para que ele interceda pela sua vida diante de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e ele se chama Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é que tem condições de mediar a salvação entre o homem e Deus. E há um texto que nos ensina isso claramente, Mateus capítulo 25. Quando nós vamos lá para Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, nós vamos aprender que não adianta nós buscarmos intercessores, não adianta nós buscarmos mediadores. Diz a palavra do Senhor, Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos visitados? E respondeu-lhe Jesus àqueles discípulos: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Preste atenção. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que eles responderam: em verdade vos digo, sempre que deixastes de fazer o que um destes, a um destes mais pequeninos, deixastes também de fazer a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. A pergunta é: aonde é que está aqui os intercessores? Aonde é que está aqui, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus? No momento onde Jesus ele irá fazer a separação das suas ovelhas e dos cabritos, daqueles que viveram com Jesus
e daqueles que não viveram, não quiseram viver com Jesus ou para Jesus. E quando ele os jogar no fogo eterno, aonde é que estão os seus intercessores? No texto nos ensina que em lugar nenhum, porque ninguém tem autoridade de interceder diante de Deus pelos homens, a não ser Jesus Cristo, aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que pagou o preço, o castigo que nos traz a paz, foi o que ele levou sobre si, para que eu e você, uma vez reconciliado com Deus, pudéssemos estar livres da condenação eterna. Interessante, irmãos, que essas pessoas demonstraram falta de conhecimento. Essas pessoas que foram para o fogo eterno, eles perguntam a Jesus: Senhor, quando te vimos com fome? Eles demonstraram que não tinha esse conhecimento, e esse fato vem muito antes. Aqui já é da vida de Cristo Jesus, mas desde que Jesus começou o ministério, nós vamos aprender que algumas pessoas também sentiam o desejo, tinha dúvida acerca do conhecimento da vida eterna. Por exemplo, em Lucas capítulo 18, um jovem rico perguntou a Jesus: que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para viver na eternidade com Deus? Esse homem tinha dúvida acerca da eternidade. Quando Pedro, no capítulo 2 de Atos, ele pregou acerca de Jesus, no versículo 14 especificamente, do capítulo 2, vai dizer que então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejamos isto notório e escutai as minhas palavras. E aí ele começa a discorrer acerca do cumprimento da promessa de Deus em relação ao derramamento do Espírito Santo para estar conosco para sempre. E no versículo 37, aquelas pessoas que ali estavam escutando, eles fazem uma pergunta, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Depois dessa mensagem ministrada, essa mensagem poderosa do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, o que é que nós precisamos fazer para participar desse banquete espiritual? Palavra do pastor. Eles tinham dúvidas. Em Atos capítulo 16, no versículo 30, nós vemos que o carcereiro, ele também tinha dúvidas. A partir do versículo 25 diz o texto: pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia tirar a sua própria vida, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos que estão aqui. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo, e prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário fazer para me salvar? O que é necessário para eu ser salvo?
dúvida. Versículo 31, responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós proclamamos o Evangelho, é por isso que nós falamos de Jesus para as pessoas, é por isso que nós falamos da necessidade das pessoas abrirem o seu coração e receber a Jesus, para que eles possam ter a remissão dos seus pecados. E os discípulos sabiam disso. Em Atos capítulo 10, nós vamos ver, por exemplo, Cornélio. Uma família que precisava ter o conhecimento de Jesus Cristo para ser salvo, ter a remissão dos seus pecados. Em Atos capítulo 10, a partir do versículo 39, o apóstolo Pedro, quando chegou lá na casa de Cornélio, ele começa o seu testemunho dizendo: nós somos, verso 39, testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão dos seus pecados. Veja que Pedro, ele dá ênfase a uma palavra dizendo: todo aquele que nele crê. Só quem será remido dos seus pecados, só quem não vai experimentar a condenação eterna, são aqueles que creem em Jesus. Agora, nós não podemos crer em Jesus de qualquer forma. Nós não podemos crer em Jesus de qualquer maneira. E no Evangelho de João, capítulo 7, vai nos ensinar isso. Especificamente no versículo 38. Quando Jesus, falando aos fariseus, aos judeus, aos discípulos, verso 38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Eu preciso crer em Jesus, mas eu preciso crer em Jesus segundo as Escrituras, e não segundo, por exemplo, o que o pastor prega, não segundo aquilo que nós ouvimos pelos meios de comunicações, não segundo os livros, mas segundo as Escrituras. As Escrituras é a base da nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus. O que é que nos diz as Escrituras? Por que nós precisamos crer segundo as Escrituras? Segundo Timóteo capítulo 3 nos ensina por que nós devemos crer segundo as Escrituras. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai nos ensinar que toda a palavra de Deus é o que, irmãos, se lembram? Divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E Paulo vai além mais, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Então eu preciso crer, mas crer segundo o que diz as Escrituras. E o que é que diz as Escrituras? Primeira carta de Pedro, capítulo 2,
vai nos ensinar o que é que nos diz as Escrituras. A partir do versículo 22, vai dizer que Jesus, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando parecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em nosso corpo, em seu corpo, sobre madeira, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Porque eras desgarrados como ovelhas, mas agora temos voltado para o pastor e bispo das nossas almas. Tito capítulo 2, versículo 11, vai nos ensinar as Escrituras. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos ensina as Escrituras acerca de Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados. Só Ele pode, e através dele, nos conceder perdão a Deus, nos reconciliar com Deus. Então o que é que eu preciso fazer? Uma vez que eu tenho conhecimento das Escrituras, conhecimento de Jesus através das Escrituras, o que é que eu preciso fazer? Mateus capítulo 21, ele vai nos ensinar o primeiro passo. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 26, deixa eu confirmar. 21, a partir do versículo 28. Mas que parece, um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Sabe aquela palavra às vezes que aquele irmão diz assim: domingo eu vou para a igreja, pastor, domingo eu vou estar lá. Irmão, estou me sentindo sua falta, domingo eu vou estar lá. Aí não aparece. Versículo 29, 30. Chegando-se então ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o segundo. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então, o que é que a pessoa precisa fazer para receber a salvação em Cristo Jesus? O que é que a pessoa precisa fazer para não ser condenado em Cristo Jesus? Se arrepender. A primeira coisa é se arrepender dos seus pecados. E o que é arrependimento? O que é arrependimento, irmãos? É o quê? O que é, irmão? Mudança de mentalidade. Veja que o segundo disse: eu não vou.
mas depois ele mudou de ideia e mentalidade. Eu vou. E ele foi. Então, o primeiro passo, a pessoa precisa se arrepender. Reconhecer que é pecador. Mas, pastor, eu sou um bom pai de família, um bom esposo. Eu pago minhas contas em dia, eu sou honesto. Eu sou uma pessoa benquista na vizinhança. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se nós reconhecermos que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a primeira coisa que o homem precisa fazer para não ser condenado por Deus é se arrepender. O segundo passo, ele precisa entregar a sua vida a Jesus. Reconhecer que é pecador não é suficiente. Ele precisa entregar a sua vida a Jesus. Atos capítulo 2 vai nos ensinar isso. Depois que aqueles irmãos ali perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? Que faremos, Pedro? Que faremos, apóstolos? Que faremos, discípulos? Que nós precisamos fazer? Versículo 38. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos. Olha aí. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, em segundo lugar, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Terceiro lugar, eu preciso receber o Espírito Santo de Deus. Veja que ele diz que primeiro você deve arrepender-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu posso me arrepender, reconhecer que eu sou pecador, eu posso entregar a minha vida a Jesus, mas se eu não receber o Espírito Santo na minha vida, eu ainda não estou salvo, eu ainda não estou livre da condenação. Porque Jesus conhece o coração do homem. Quem verdadeiramente reconhece que é pecador, quem verdadeiramente reconhece que precisa do perdão dos seus pecados, quem realmente reconhece que precisa se arrepender e entregar a sua vida a Jesus, porque só por meio dele há salvação, esse recebe o Espírito Santo. E quando é que nós recebemos o Espírito Santo, irmãos? Qual é o momento que nós recebemos o Espírito Santo? Aonde que está isso na Bíblia? Carta de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13, vai nos ensinar no momento que nós ouvimos a palavra do Senhor e que, crido nesta palavra, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 13 diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, as Escrituras, o Evangelho, Jesus Cristo, que estudamos hoje pela manhã, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o penhor, ou com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor
louvor da sua glória. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Jesus de todo o nosso coração, Ele coloca um selo na nossa vida, a presença do Espírito Santo como garantia da nossa salvação. E uma vez que o Espírito Santo está presente na nossa vida, jamais nós vamos perder a salvação. Porque para perder a salvação, o Espírito Santo precisa sair da nossa vida. Porque todos aqueles que vão para o inferno vão sem a presença do Espírito Santo. E Jesus sempre fez uma promessa: quando o Consolador, o Ajudador vier, Ele ficaria conosco somente hoje, somente alguns dias. Não. Quanto tempo, irmãos? Para sempre. Para sempre. E para se perder a salvação, Ele vai ter que sair. Deus não é diferente de nós. Deus não toma a bênção com nada. Ele abençoou com a sua presença. E seja você fiel ou não, Ele permanece fiel. Eu disse a vocês que eu estaria com vocês todos os dias. Não importa a situação que vocês possam estar enfrentando, não importa o que vocês venham fazer, não importa as quedas, não importa os pecados que ainda vocês vão cometer, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele vai estar como? Através da presença do Espírito Santo, do seu Espírito na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ser selados no Espírito Santo na nossa vida. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 16. Como a Bíblia nos ensina que depois que aceitamos Jesus, nós continuamos pecadores. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós não nos tornamos melhores do que outras pessoas, porque recebemos a Jesus. João capítulo 16, versículo 8, ele nos diz o primeiro motivo pelo qual nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Em primeiro lugar, é porque é Ele que vai nos convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Toda vez que nós pecarmos, o Espírito Santo vai falar conosco: olha, você pecou. Olha, você precisa se arrepender. Olha, você precisa abandonar esse pecado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Não é o pastor, não é a liderança da igreja, não é a própria igreja. É o Espírito Santo em nós que nos convence do pecado. Segundo lugar, versículo 13, é o próprio Espírito Santo em nós que vai nos conduzir às Escrituras para conhecermos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados. Versículo 13 diz: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá quem tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Porque na caminhada com Jesus, a vontade ainda de fazer a vontade da carne. Em Romanos capítulo 8, no verso 1, diz: tem uma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no versículo 6, deixa eu confirmar aqui, ele vai dizer, versículo 5: pois os que são segundo a carne, viram-se para as coisas da carne, mas os que são
segundo o Espírito, para as coisas do Espírito e outras palavras. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão mais vivendo pela lei do pecado, pela vontade da carne, muito pelo contrário, eles estão vivendo pelo Espírito, pela lei do Espírito que já há vida, e vida em abundância. Então o Espírito Santo que passa a habitar em nós vai nos guiar às Escrituras para conhecermos esse Deus e através desse conhecimento nos relacionarmos com Ele com mais intimidade, para conhecermos a Sua vontade e para vivermos no centro da Sua vontade. E no 16 ainda nos ensina no versículo 14 que Ele não só nos convencerá do pecado, da justiça ou do juízo, não só nos guiará as Escrituras, as verdades, mas Ele glorificará o nome do Pai. Isso quer dizer, Ele nos fará dar testemunho. Testemunho. E Ele fará muito mais além do que essas coisas. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, para lá em Romanos capítulo